Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância para nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada. Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Não deixe de vigiar. Quem aqui já conheceu, já esteve em Força Armada ou tem alguém próximo, né? Sabe que Força Armada, Exército, Marinha, Aeronáutica estão sempre prontos, né? Estão sempre preparados. Nos quartéis, nos locais que precisam de proteção, sempre tem os sentinelas, os guardas, né? 24 horas ali revezando, tem os rodízios. E a Bíblia, ela associa bastante a vigilância a justamente esses sentinelas, soldados, né, combatentes, que estão sempre atentos quanto às investidas do inimigo, né? Então vamos falar um pouco sobre isso hoje, só que no lado espiritual, né? Vamos ao texto de Efésios 6, a partir do versículo 10, é um texto bem conhecido, irmãos. Tá? Fala da armadura de Deus. Efésios 6, 10 a 20. Acompanhe comigo, diz assim, o apóstolo Paulo fala assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação da paz, do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Graças a Deus por sua palavra. Vamos então, amados, abordar o tema preparação, vigilância, não baixe a guarda. Vamos entender isso. O apóstolo Paulo aqui, ele usa uma figura bem conhecida das pessoas no geral, a figura de um soldado com sua armadura. E preste atenção no versículo 10, como ele inicia essa fala. Ele diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Uma primeira coisa que eu quero chamar a atenção: o apóstolo diz, fortalecei-vos no Senhor. A minha esposa aqui na abertura, ela chegou a fazer um breve comentário sobre isso. Muitas vezes nós queremos lutar por nossas próprias forças, com as nossas próprias armas. Só que há a seguinte realidade, amados. Tem situações do dia a dia, no meio da nossa família, do nosso trabalho, que a gente consegue resolver com as nossas técnicas, né? Com nossos meios ali, com as nossas capacidades, coisas do dia a dia, né? No trabalho, no dia a dia terreno. Só que há, meus irmãos, situações, há circunstâncias que nós não conseguimos resolver por nossas forças, com nossos talentos.
E é aí que a gente vai enfatizar nessa noite, nessa palavra, no qual já estamos iniciando. Ele continua no versículo 11 dizendo: é necessário revestir-vos de toda a armadura de Deus, para permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Meus irmãos, acompanhe comigo e perceba o que eu vou ressaltar agora. As pessoas no mundo, no geral, elas vivem suas vidas normalmente desconsiderando a vida espiritual, desconsiderando a dimensão espiritual. Só que essa dimensão invisível, onde habita espíritos, onde nós estamos aqui, por exemplo, louvando a Deus, que é espírito, a palavra de Deus diz que Ele é espírito e importa que os que adoram, adorem espírito em verdade. Nós precisamos sempre ter em mente, nas nossas vidas, que o mundo espiritual é totalmente ativo, todo o tempo, embora nós não vejamos. Nós não saímos por aí vendo anjos e demônios nas ruas, pelos lugares, mas eles estão ao nosso redor, isso é real. O mundo espiritual é real, e quem ouve a palavra de Deus precisa saber disso. Tem gente que despreza isso, não dá atenção a isso, e aí cai em várias ciladas. Nós acabamos de ler aqui, ciladas do diabo. E as pessoas caem sem nem perceberem, porque desconsideram completamente o mundo espiritual, irmãos. E ele continua dizendo no versículo 12 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quando nós vemos alguém, seja alguma autoridade, seja algum colega de trabalho, seja mesmo alguém da família, alguém se levantando contra nós, muitas vezes como um inimigo, pessoas que às vezes querem nos derrubar, querem nos prejudicar, nós inicialmente achamos que aquilo ali, e pode até ser, somente algo da cabeça da pessoa naquele momento. Mas nós não podemos desconsiderar a possibilidade de uma ação espiritual por trás. O apóstolo diz no versículo 12 que nossa verdadeira luta não é no meio político, nossa verdadeira luta não é com armas, fuzil, espada, armas terrenas, mas a nossa verdadeira luta é no âmbito espiritual, contra principados, poderes das trevas, os príncipes desse mundo. Meus irmãos, nesse mundo aqui reina as trevas. Querem alguns exemplos? Jesus certa vez falou sobre isso. Ele falou sobre o Deus desse século, o príncipe deste século. Os apóstolos também falaram sobre isso, que o mundo jaz no maligno. Esse mundo está, no geral, afastado de Deus, não segue a palavra, não segue Jesus. E o inimigo, ele tem o próprio pecado, dá as oportunidades para o inimigo atuar. As pessoas têm dado oportunidades para o inimigo de nossas almas atuar em todos os meios da sociedade. Amados, o apóstolo, ele continua, e agora abordando, acompanhe comigo, preste atenção no que ele vai enumerar aqui. Ele fala: tomai, portanto, a armadura de Deus, no versículo 13, para que possais resistir ao dia mau. Meus irmãos, só é possível resistir a certas investidas se estivermos com a armadura de Deus. Eu posso dar aqui exemplo a vocês de batalhas terrenas, físicas, entre exércitos. Por várias vezes, o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, aquele povo pequeno, sem muitos aparatos, sem muita tecnologia militar, por diversas vezes eles venceram exércitos mais poderosos, com armas melhores, mais avançadas e mais fortes. Por que isso acontecia, irmãos? Porque Deus era com eles.
Em que as nações, os governantes, os reis, eles se alicerçam, eles se baseiam? Os governantes, os reis dessa terra, eles olham para os seus exércitos, para os seus cavalos, carros de guerra, para os seus tanques de guerra hoje em dia, né? Para o seu armamento, para a sua quantidade de soldados. É para isso que os olhos físicos olham. Mas, queridos, se Deus, a palavra de Deus diz assim: se Deus não cuida, se Deus não protege, em vão vigia a sentinela. Lembram desse texto? Vamos lá, vamos entender mais ainda esse contexto. O apóstolo continua abordando as partes da armadura do soldado. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia o versículo 14. Diz assim: estais, pois, firmes, sendo cingidos vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Meus irmãos, deixa eu ressaltar aqui um ponto fundamental nessa palavra. Nós vemos muitas pessoas com a Bíblia na mão, né? Muitas pessoas que vão às igrejas. Mas, infelizmente, muitas pessoas que se dizem de Deus, independente da religião que for, muitas dessas pessoas não vivem na verdade, não vivem de acordo com a justiça de Deus. Então não basta, preste atenção, não basta ir à igreja, não basta, irmãos, dizer que acredita em Deus. O que o apóstolo está dizendo aqui? Uma das armaduras nossa contra as ciladas, as armadilhas do inimigo, de Satanás, é a verdade, ter uma vida pautada na verdade, na justiça. O que adianta, irmãos, aparentemente, ser uma pessoa de Deus, mas dar mau testemunho, cair em tentações, dar jeitinhos, e aí as pessoas que estão observando em volta, né, logo apontam e dizem: olha lá, né, aquele cristão, olha o que ele está fazendo, olha o que ele falou, né, olha que comportamento ele tem. Isso é ser cristão? Isso é ser evangélico? Infelizmente, isso é normal, acontece muito, infelizmente, mas essa não é a realidade do verdadeiro discípulo de Jesus. Precisamos vigiar, vida pautada na verdade, na justiça, sem querer dar um jeitinho ali, burlando regras, irmãos, para não cair nas ciladas. Continue comigo no versículo 15, ele diz assim: calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho da paz, a palavra de Deus, está em nossas mãos. A boa notícia de Jesus Cristo, calçados os pés, seguindo, pregando o Evangelho. 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Irmãos, o apóstolo diz aqui que o escudo da fé, versículo 16, ele pode apagar, ele bloqueia os dardos inflamados do maligno. Voltando aos exércitos, vocês provavelmente aqui já viram os filmes antigos, né? Aqueles exércitos que não eram armas de fogo, eram lanças, espadas, dardos, flechas, né? Então, os dardos eram lançados, como lanças, né? De lança. E o apóstolo, ele compara a fé ao escudo que bloqueia esses dardos do maligno. Então, a nossa fé em Deus, a confiança em Jesus, nos protege, nos defende das lanças, dos dardos lançados pelo diabo. Lembre que isso eu estou falando no âmbito espiritual. Ele diz ainda, versículo 17: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente a questão do capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Já ouviram falar nesse termo, né? A Bíblia, a espada, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembram da tentação de Jesus no deserto?
onde o diabo tenta Jesus. E como é que Jesus rebatia ele? Com as Escrituras Sagradas. O inimigo ele deturpava a palavra, tentando Jesus, e aí Jesus rebatia com as Escrituras, com a palavra de Deus. A palavra de Deus é arma para nós. Meditar nas Escrituras, amados, é necessário conhecer, não basta você vir à igreja e ouvir o pregador, seja a igreja que for, não basta ouvir o padre, ouvir o pastor, é necessário ter conhecimento bíblico, ler, você meditar, pede orientação a Deus e leia a Bíblia. Isso vai te fortalecer, te ajudar. Lembra que lá no primeiro versículo o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor. E nós estamos vendo aqui os meios de se fortalecer espiritualmente em Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Tudo isso aqui, amados, em oração. Meus irmãos, você quer abandonar o pecado? Você quer de verdade ter uma vida agradável a Deus? Você quer abandonar o vício? Você quer deixar práticas indevidas para trás? Busque o relacionamento mais próximo com Deus, meditação nas Escrituras, irmãos. Não pode ficar uma semana sem abrir a Bíblia. Vou contar uma ilustração para vocês. Imagine que você tenha dois cachorros na sua casa, mesma raça, mesmo porte. Um cachorro, vamos dar o nome a ele de Espírito, e o outro cachorro, Carne. Você tem esses dois cachorros na sua casa. O que vai acontecer se você der 2 refeições ao cachorro Carne e deixar o cachorro Espírito 3, 4 dias sem alimento nenhum? O que vai acontecer? Com certeza vai estar fortalecido o cachorro Carne, 2 refeições por dia, e o Espírito, que está 3, 4 dias sem se alimentar. Qual é o alimento do Espírito? É físico? Não é, amado. O alimento do Espírito é a palavra de Deus, Sagradas Escrituras, é a oração, comunhão, relacionamento com Deus, verdade, obediência à sua palavra. Se você não alimentar o Espírito, ele vai enfraquecer, vai desfalecer, vai cair nas ciladas do inimigo. Jesus disse que o Espírito, ele está pronto para a batalha. Quando Jesus ele cita o termo bem conhecido, quando ele fala assim para os discípulos, vigiai e orai, ele fala assim, vigiai e orai, para que não caia em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto. O que Jesus quer dizer com o Espírito pronto? O Espírito, quando você busca alimentar o relacionamento com Deus, o Espírito está ligado ao Espírito de Deus. O nosso Espírito está ligado com o Espírito de Deus. Então, ele fica pronto. Agora, a carne é fraca. Agora, por conta da carne ser fraca, isso se torna uma desculpa para nós? Absolutamente não. O apóstolo Paulo, ele disse assim, nós temos a liberdade, Deus nos dá liberdade, mas não useis dessa liberdade para praticar o pecado, a iniquidade. Então, queridos, se nós alimentarmos a carne, assistindo coisas na televisão, coisas que só nos afastam de Deus, ouvindo pessoas que falam coisas que na verdade prejudicam a nossa mente, se a gente for preencher o nosso tempo vago com programas, com coisas, com distrações que estão totalmente fora da vontade de Deus, e isso não falta na televisão, na internet, né? No nosso dia a dia não falta. Se a gente preencher com isso, a carne vai estar sendo cada vez mais fortalecida. E o Espírito, como vai ficar? É uma luta intensa, amados, entre carne e Espírito. O apóstolo fala sobre isso.
é uma luta intensa. Então é necessário fortalecermos o espírito para que não caiamos em tentações, nas ciladas do inimigo. Vocês têm conhecimento, alguns mais, outros menos, aqui, de quem foi o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi o maior ali dos apóstolos, amados. O apóstolo Paulo foi o que mais escreveu as cartas do Novo Testamento. Ele pregou em diversos países. Ele foi um grande homem de Deus. As pessoas chegavam nele para serem abençoadas, para serem curadas. Muitas vezes, pessoas só tocavam em peças de roupa do apóstolo Paulo e eram curadas. Tanta unção, poder de Deus sobre a vida dele. O apóstolo Paulo, amados, por exemplo, escreveu essa carta que nós estamos lendo aqui, Efésios. Deus o usou tremendamente. Ele era um homem, ser humano como nós, e cumpriu o propósito de Deus. Deus tem um propósito para cada vida, para cada um. Esse grande homem de Deus, olha o que ele diz, eu peço que vocês abram comigo, lá em 1 Coríntios. Vamos lá em 1 Coríntios 9. É importante a gente acompanhar esse texto. 1 Coríntios 9, versículos do 24 ao 27. Olha o que o grande apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Diz assim: não sabeis vós, quem não achou ainda pode me acompanhar aqui, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só o que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está aqui fazendo uma comparação com competidores de corrida. Lembra que ali é um contexto grego, tá? Naquela época, cultura grega, costumes gregos, existiam os Jogos Olímpicos já naquela época, os gregos. Então ele está fazendo uma comparação com os corredores lá. Ele está dizendo, o corredor corre para vencer a corrida, e o primeiro que chega em primeiro lugar recebe o prêmio. É o que ele está falando no versículo 24. E para isso ele se prepara para essa corrida e para vencer. Ele continua no 25, acompanhe comigo. Todo aquele que luta grega também, competição, exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. O que ele está dizendo aqui? Nós vamos completar com 26 e 27. Ele está dizendo o seguinte: esses atletas, esses competidores, esses atletas que vocês veem na televisão jogando futebol, correndo, nadando, eles não chegam ali, simplesmente estão em casa e resolvem ali de uma hora para outra competir na corrida, no futebol, no qualquer esporte, na natação, não. Até eles chegarem ali profissionalmente, buscando ali ganhar uma coroa, ganhar um troféu, o que eles fazem no dia a dia deles? Se preparam, irmãos, não é isso? Eles se preparam diariamente, se preparam fisicamente. Não vai chegar lá o irmão Jamerson e querer ganhar uma corrida de 100 metros, né? Vai chegar para os atletas aqui de Indaial, os atletas corredores aqui da região, vai o irmão que está ali fora de forma, né? Não vou nem citar nome aqui de irmão fora de forma, mas chega ali e vai conseguir acompanhar, irmãos? Será que vai conseguir vencer a corrida? Não vai dar nem para o início, né? Por quê? Quem está naquela competição ali está preparado para aquilo. O soldado, ele está preparado para a batalha, para a guerra, ele está em vigilância o tempo todo. O apóstolo está fazendo essa comparação, mostrando que nós precisamos, comparado com esses atletas, nós precisamos estar preparados para a batalha espiritual o tempo todo, senão nós não vamos conseguir resistir, permanecer, irmãos. 26 e 27, olha o que o apóstolo diz: pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Ressaltando também que ele fala no versículo 25 que eles estão atrás de uma coroa corruptível. O que é isso? Um troféu que perece. Mas
nós corremos não como esses atletas, nós combatemos não como esses lutadores, mas nós estamos em busca da coroa eterna que não perece. 27. Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Vou repetir o que o apóstolo Paulo diz no 27. Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão. O que ele está dizendo? Eu me preparo, eu me condiciono. Para quê? Para que depois de pregar a outros, vocês têm ideia de quantas pessoas ouviram a pregação de Paulo? Vocês têm ideia, irmãos? Eu não tenho. Milhares e milhares de pessoas no mundo daquela época ouviram a pregação de Paulo. E ele está dizendo assim: se eu não me preparar, depois de pregar a muitos, ainda no 27, eu mesmo possa vir a ser reprovado, a tropeçar. Está aí no versículo 27. Eu me preparo para que depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Eu mesmo, o que ele está dizendo aqui? Eu mesmo não venha cair, tropeçar. Eu mesmo não venha cair numa cilada do inimigo. Ele que preparava pessoas, ele que pregava, ele que teve vários filhos na fé, vários pregadores vieram depois de receber o discipulado de Paulo. Esse grande homem de Deus, ele se mantinha preparado o tempo todo. Nós, será que conosco será diferente? E essa palavra aqui, meus irmãos, não é só para quem já está na igreja, para quem já está há anos, para quem já está na caminhada evangélica, para quem já é batizado. Não, queridos, isso aqui é um alerta para você que ainda não tem uma caminhada firme com Jesus, mas está aqui hoje, para você entender que sem a presença de Deus, sem o fortalecimento do Espírito, sem a busca pelo relacionamento, estar próximo de Deus, não podemos resistir. Você vai sair daqui e vai tropeçar de novo. Por quê? Porque só é possível resistir às ciladas do inimigo. Ele é sagaz, ele é mais esperto. Só é possível resistir se estiver na presença de Deus. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Quem está entendendo, diga amém, por favor. É necessário estar junto com Deus, seguindo os passos de Jesus. Meus irmãos, eu lembro a vocês que o próprio Cristo, ele foi, já comentei aqui, ele foi tentado pelo diabo no deserto. No final ali da tentação, Jesus manda ele embora, ele vai embora. O que acontece depois? Olha que coisa interessante. Depois da tentação no deserto, ele desapareceu? Eu vou mostrar para vocês que não. Não precisa abrir, mas lá em Mateus 16, Jesus ele estava falando sobre o que ia acontecer com ele. Ele estava dizendo para os discípulos que ele iria sofrer nas mãos dos pecadores, ele ia sofrer nas mãos dos líderes religiosos judeus, ele ia sofrer nas mãos dos romanos. Ele precisava morrer e ele iria ressuscitar. Ele estava comentando isso, falando isso para os seus discípulos. Aí o apóstolo Pedro, ele chama Jesus no canto e diz assim: Senhor, que ideia é essa? De forma nenhuma isso vai acontecer contigo. Larga a mão dessa ideia. O apóstolo Pedro, numa visão humana, ele diz para Jesus: Senhor, para com isso, sai dessa ideia. Lembra o que Jesus fala para ele? Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás, porque você está pensando conforme os homens e não como Deus. Porque a morte de Jesus era necessária para que nós hoje estivéssemos aqui. Ele morreu por nossos pecados. Então, mas numa visão humana de Pedro, ali ainda, que ele não tinha todo o entendimento, Pedro só entendeu completamente o ministério de Jesus depois que Jesus ressuscitou. Então, naquele momento, Pedro, na visão humana, repreende Jesus. Só que ali era o inimigo por trás, tentando fazer Jesus tropeçar. Tanto que ele diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro ali foi influenciado
Foi influenciado e o inimigo tentando desencorajar Jesus. Então veja bem, além disso, lembra de Judas Iscariotes, o traidor? Ele deu espaço para o diabo e ele caminhava com Jesus. Ele não era um dos 12 apóstolos? O que eu quero dizer com isso? O que eu estou mostrando para vocês? Que até Jesus teve que passar por situações onde Satanás influenciava pessoas, influenciava muitas vezes líderes religiosos invejosos para pegar Jesus em alguma coisa. E então, você imagina conosco, se ele não desistiu, se o inimigo não desistiu de fazer Jesus tropeçar, imagine conosco, amados, meros mortais. E aí você acha que vai conseguir resistir sem estar na presença de Deus? Você acha? Nem você, nem eu conseguimos resistir. Nós vamos tropeçar, cair em armadilhas, se não estivermos alicerçados na palavra, se não estivermos na presença de Deus, meus irmãos. É necessária vigilância. Por quê? A vigilância, ela consiste em você prestar atenção no que está ao seu redor. A oração, ela é acompanhada dessa vigilância. Você precisa prestar atenção nas coisas que você assiste, nas coisas que você ouve, no que os seus filhos estão fazendo. Você precisa prestar atenção naquilo que está te rodeando ali, o que está à sua volta. Se há alguma tentativa contra você, vigilância, como eu falei anteriormente, assim como os sentinelas vigiam, assim como os soldados nos quartéis vigiam. Essa vigilância vai nos possibilitar enxergar quando o inimigo tentar se levantar. E aí a gente, juntamente com a vigilância, oração, meditação, para resistir assim às tentações do inimigo. Queridos, eu quero ainda que vocês acompanhem comigo um texto que está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Por favor, ajudem os irmãos que tiverem mais dificuldade. É importante a gente abrir esse texto. Lá mais para o finalzinho da Bíblia, 2 Timóteo 2, carta de Paulo a Timóteo. Versículos do 1 ao 4. 2 Timóteo 2, versículos do 1 ao 4. Aqui o apóstolo Paulo dando recomendações a Timóteo, filho na fé dele, que se tornou um pregador, um pastor Timóteo. Recomendações do apóstolo Paulo. Ele diz assim, 2 Timóteo 2, 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-se em Jesus. 2. E o que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então aqui o discipulado, né? Um discipulando o outro. Aquilo que você ouviu de mim, transmite a homens fiéis. Discipulado cristão. Versículo 3, presta atenção. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Amados, o apóstolo Paulo, ele sofreu bastante por causa do Evangelho. Ele sofreu, irmãos, para que muitos pudessem ter acesso à palavra de Deus, pudessem conhecer a Jesus. E o apóstolo Paulo, ele tinha alegria, mesmo em meio aos sofrimentos, e ele diz para Timóteo assim: sofre também você comigo, meu filho, como bom soldado de Cristo, porque nessa terra há sofrimento para o cristão, há perseguição, há problemas, mas existe uma vitória final. Ele continua assim, versículo 4:
Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que ele está dizendo aqui? Um soldado em serviço, e aqui, irmãos, o soldado em serviço somos nós, os cristãos, seguidores de Jesus, que caminham na palavra. Nós, soldados de Jesus, não podemos nos embaraçar, distrair com os negócios dessa vida, porque nós precisamos agradar aquele que nos alistou, o Senhor Jesus Cristo. Obviamente, amados, que nós temos os nossos afazeres, nós temos trabalhos seculares, né? Temos coisas para cuidar nas nossas vidas, família, né? Enfim, estudos. Nós, como cidadãos dessa terra, nós temos nossos compromissos. Porém, irmãos, o mais importante na nossa vida não é essas ocupações do mundo. O mais importante em nossas vidas é caminharmos com Deus, é olharmos para a vida eterna, que é depois dessa vida terrena aqui, porque isso aqui tudo passa. E o apóstolo Paulo diz então: precisamos ter uma vida agradável àquele que nos alistou, como bons soldados de Cristo, nessa caminhada árdua nessa terra, mas com Jesus. Cristo disse assim: vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse também: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, o mundo que está em trevas não segue, não dá valor às coisas espirituais. Jesus nos alertou para isso. Ele falou: o mundo me rejeitou, vai rejeitar vocês também por serem meus seguidores, mas tenham bom ânimo, perseverança, porque no final de tudo, aqueles que são meus reinarão comigo eternamente. Louvado seja Deus. Ainda, último texto, ainda em 2 Timóteo, é só passar uma folha adiante, capítulo 4, 2 Timóteo 4, 6 a 8, nosso último texto dessa palavra. 2 Timóteo 4, 6 a 8 diz assim, o apóstolo Paulo: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. O apóstolo Paulo estava aqui no final da vida, ele estava preso, condenado à morte lá em Roma. Então ele diz: eu estou na minha reta final, a minha partida está próxima. Ele sabia disso. Preste atenção no versículo 7, bela palavra do apóstolo. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meus irmãos queridos, o apóstolo está dizendo o seguinte, que ele dizia assim: a minha caminhada nessa terra está se encerrando. Ele falou: o bom combate eu combati, eu estou entregando, a minha vida. Nesse momento eu estou prestes a partir dessa terra. E ele fala assim: desde agora, no versículo 8, a coroa da justiça. Meus irmãos, isso aqui é o ponto principal dessa palavra de hoje. Lembra que eu falei dos atletas? Lembra que o apóstolo cita no texto lá que a gente leu em Coríntios, que era uma coroa que eles ganhavam, os vencedores, uma coroa corruptível, uma coroa que perece, uma coroa que enferruja, que as traças roem. Essa coroa é para os vencedores das competições terrenas, mas o apóstolo está falando aqui de uma coroa no reino espiritual, meus irmãos. Ele diz no versículo 8 que a coroa da justiça dele está guardada, aquela que o Senhor Jesus, o justo juiz, dará naquele dia. Que dia? No dia em que Paulo tiver esse encontro com Cristo. Paulo ele está dizendo: quando eu estiver com Jesus, quando eu entrar no reino celestial,
eu receberei a coroa da vida eterna. Meus irmãos, quem está com Jesus, quem termina a sua vida nessa terra, na perseverança, na fé em Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo, receberá dessa coroa, amados. Olha que tremenda bênção, que maravilha, porque isso, irmãos, é aquilo que nós esperamos. E não somente a mim. Presta atenção, amados. O apóstolo diz: essa coroa não vai ser dada só para mim. Não sou só eu que vou receber, mas quem também vai receber? Todos os que amam a vinda de Jesus, todos os que amam a Cristo. Meus irmãos, quem tem fé, perseverança, confiança em Cristo, aquele que deixa os seus próprios interesses e se volta para Jesus, aquele que busca uma vida agradável a Deus, receberá dessa coroa, essa coroa eterna, no mundo celestial, no paraíso que Deus tem preparado. O apóstolo Paulo, amados, ele traz para nós essa esperança, que é a esperança da nossa vida. Se você quer receber, meus irmãos, quem poderia não querer receber essa coroa do próprio Senhor Jesus Cristo? Essa coroa que é dada àqueles que perseveram na fé. Aí fora é buscado os troféus, as medalhas de ouro, é buscado as recompensas financeiras, o sucesso, o reconhecimento, não é assim? Tudo isso é buscado no mundo, tudo isso é buscado lá fora. Só que tudo isso acaba, tudo isso fica aqui. Mas Jesus, Ele quer nos dar a coroa do reino eterno, que só aqueles que perseveram na fé, só aqueles que amam a Jesus receberão. Meus irmãos, quem quer receber da coroa da vida eterna, estar com Jesus para sempre no seu reino, diga amém. Amém. Diga amém, irmãos. Amém. Queridos, Jesus quer entregar essa coroa para cada um de nós. Vamos ficar de pé nesse momento. Peço que nesse momento vocês estejam orando comigo, acompanhando aqui o missionário Rafael nessa oração. Eu peço que vocês clamem pela presença de Deus, pela glória dele, pelo poder dele na sua vida. Nessa oração, abra sua mente, o seu coração para o agir do Espírito de Deus. Oremos nesse momento. Senhor eterno, glorioso, majestoso Pai, a Ti, ó Deus, toda a honra, a glória, o louvor e a adoração. Senhor amado, louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Deus amado, que a Tua palavra encontre terreno fértil em nossas mentes e nossos corações, ó Deus. Deus amado, que ela não seja retirada de nós, meu Deus, quando sairmos daqui. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu clamo por cada vida aqui presente. Senhor eterno, o Senhor conhece cada um, cada mente, cada coração, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito opere de acordo com a necessidade de cada um, irmão que está aqui nesse momento, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito traga o conforto, o consolo, meu Pai. Traga a transformação, Senhor, a reconciliação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Traga a salvação sobre nós, ó Deus. Deus amado, que, ó Pai, haja a transformação, ó Deus, sincera, o quebrantamento na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Deus bendito, que saiamos daqui pessoas renovadas, meu Pai, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé, meu Pai, que estejamos preparados, meu Pai, para enfrentar as adversidades desse mundo, porque o Senhor tem todo o poder, meu Pai, nada pode resistir a Ti, ó Deus.
Nada é maior do que o Senhor. Louvamos a Ti e que o Senhor nos dê uma semana na Tua santa paz, na Tua presença, ó Pai. Que nos revista com a Tua glória, com a Tua paz, com o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.